Sejam bem-vindos para mais um dia do ciclo de conferência em homenagem ao centenário da revista Ordem. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Flávio, no qual vou fazer uma rápida apresentação e depois passar a palavra a ele. Eu lembro também que a apresentação do professor vai ser em até 40 minutos, aproximadamente, sendo depois a gente vai abrir para perguntas e um diálogo com ele, tá? O professor Flávio Lemos Alencar, ele é graduado em História e em Direito, tem um mestrado em História pela Federal Fluminense e, não sei se atualmente ou já concluído, doutorado em Direito, na área de Filosofia do Direito, na Universidade de Leiden, na Holanda. Até eu peço depois que ele me corrija sobre essa informação, Ele se dedica ao estudo da história do Brasil, história do pensamento jurídico-político, e hoje vai falar sobre Jacques Figueiredo, fundador de A Ordem. Dito isto, eu passo a palavra agora para o professor Flávio. Me corrija alguma informação biográfica, caso ache necessário. Bom, boa noite. É um prazer enorme estar mais uma vez neste Figueiredo, como fundador da Ordem. Não, a biografia está correta, coisa que de fato não terminei ainda o doutorado, então doutorando ainda atualmente. Muito bem. Hoje um dia triste, pelo falecimento do professor Padilha. Também quero dedicar essa humilde conferência. Jackson de Figueiredo Martins, que é o nome completo do fundador do Canto Bom Vital e da revista Ordem, nasceu em Aracaju, capital de Sergipe, em 1891. Esse ano também é comemoração redonda, digamos, de seu nascimento. Então, são 130 anos de seu nascimento. É filho de Luiz de Figueiredo Martins, que era farmacêutico, e Regina Cândida Jorge de Figueiredo. Sua mãe era uma senhora muito culta e que teve muito mais culta do que, em geral, naquele momento, as damas da elite de Sergipe, um grupo a qual ela participava. Ela se destacava por sua preocupação intelectual e por sua cultura geral, o que impactou muito a formação do jovem Jackson. O avô dele, paterno, Jacinto Martins, era um comerciante português que havia se estabelecido em Sergipe e se naturalizado brasileiro. Ele alcançou uma influência bastante considerável na sociedade sergipana, atuava como dirigente da Associação Comercial de Sergipe, e foi presidente também dessa associação comercial por 5 anos, no final do século XIX. Foi o terceiro prefeito de Aracaju entre 1898 e 1899. Então, dessa forma, o avô de Jackson de Figueiredo conquistou para a família, naquela sociedade, um lugar de relevo, que também foi muito útil ao seu neto, que pôde, mesmo em situações nem sempre economicamente favoráveis, pôde, por sua posição, ter uma infância e uma adolescência bastante culturalmente ricas, e socialmente animadas, digamos. Conhecia todas as pessoas, participava da vida social de uma maneira bastante ativa, já desde a adolescência. O jovem Jackson estudou no Ateneu Sergipense, depois foi transferido para o Liceu Alagoano, e já durante os anos escolares publicou seu primeiro livro de sonetos, Bater de Asas, que foi publicado em 1908. Nesse momento ele ainda se considerava racionalista, materialista, ateu. Ele estava como que infectado pelo aquilo que Silvio Romero chamou de bando de ideias novas, uma série de ideias ideológicas europeias que, desde 1870, fermentavam no Brasil, e de modo muito particular no Nordeste.
Quando terminou o ensino médio, Jackson Figueiredo se transferiu para Salvador e se matriculou na Faculdade Livre de Direito, que é a atual Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Aí ele despendeu seus anos de estudante numa vida intelectual e boêmia, envolvido em jornalismo, em grupos literários, até que em 1913 recebeu seu diploma de bacharel e no ano seguinte se mudou para o Rio de Janeiro, então capital federal, em busca de uma vida intelectual mais vibrante e também de um cargo público que lhe permitisse um sustento digno e seguro. No Rio de Janeiro, ele rapidamente se integrou aos círculos literários e amigos e conhecidos chegaram a prometer que conseguiriam uma posição para ele, mas os anos foram passando e esse cargo não chegava, né? Ele tentou de diversas maneiras uma indicação, uma posição de serviço público, mas isso não foi fácil. Por isso, ele passou a dar aulas de humanidades em colégios particulares e, finalmente, conseguiu, alguns anos depois, algumas comissões pelo Conselho Superior de Ensino, que era um órgão que inspecionava as escolas particulares e isso fazia com que ele se trasladasse bastante do Rio para o sul de Minas Gerais, que era a região sob sua responsabilidade. Isso fez com que ele frequentasse muito o município de Muzambinho, que foi muito importante na sua trajetória, onde ele cultivou muitas amizades, entre as quais a de um jovem médico, Hamilton Nogueira, que foi tão importante na história do Santo Dom Vital, posteriormente. Em 1918, tivemos uma situação parecida com a atual, foi a gripe espanhola, e a gripe espanhola contaminou Jackson Figueiredo. Isso fez com que ele se ausentasse para Muzambinho e esteve bastante tempo nessa cidade mineira, onde, com mais vagar do que naquelas visitas rápidas como inspetor, ele pudesse aprofundar essas amizades. Mas, no ano seguinte, né, depois desse ano, em Muzambinho, em 1919, ele voltou definitivamente para o Rio de Janeiro, já restabelecido, e assumiu, enfim, uma posição fixa de professor de pedagogia na nova escola, uma escola recém-inaugurada, a Escola Normal de Artes e Ofícios Wencelau Braz, que havia sido fundada nesse ano mesmo com o intuito de preparar professores para as escolas técnicas federais que começavam a se fundar pelo país afora. A escola não estava vinculada ao Ministério da Educação, que até então não existia formalmente, mas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. E ela é, na verdade, a antecessora do atual Cefet, no bairro do Maracanã. Em 1923, Jackson foi nomeado para o novo cargo de superintendente dos institutos de ensino subvencionados pelo Ministério da Agricultura, que foi uma posição criada pela necessidade de expansão e supervisão da rede federal de escolas técnicas. No Rio de Janeiro, Jackson conheceu Raimundo de Farias Brito, esse importante filósofo que marcou fortemente as ideias de desenvolvimento intelectual de Jackson de Figueiredo. Por influência desse filósofo cearense, Jackson deixou aquelas ideologias que vinha acalentando desde a adolescência, materialismo, niilismo, né, esse bando de ideias novas, e aderiu ao espiritualismo pregado por Farias Brito. Farias Brito combatia o positivismo, combatia as ideias cientificistas modernas. Em 1918, finalmente, Jackson de Figueiredo se converteu ao catolicismo, influenciado, por exemplo, pela leitura de Blaise Pascal, mas também pela carta pastoral que Dom Sebastião Leme publicou em 1916, quando havia sido indicado para arcebispo de Olinda. Essa carta de 1916 foi muito importante no desenvolvimento intelectual de Jackson de Figueiredo e em todo o movimento católico no Brasil do século XX. Nesse mesmo ano, de 1916, Jackson se casou com Laura Alves, que era cunhada de Farias Brito, e passou a se corresponder com Dom Sebastião Leme. Essa amizade, essa direção espiritual se aprofundou a partir de 1921, quando Dom Sebastião Leme se tornou arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro. Com seu apoio, com seu incentivo, Jackson fundou nesse mesmo ano a revista A Ordem, e no ano seguinte o Santo Dom Vital. Seus companheiros
já vinham de alguns anos eram Hamilton Nogueira, Cirilo Gomes, José Vicente de Souza, Durval de Moraes, Eugênio Vilhena de Moraes, além de muitos outros, entre os quais o padre Leonel Franca, que se tornou um assistente eclesiástico do Centro Dom Vital, e um professor paulista, Alexandre Correia, com quem Jackson mantinha uma relação epistolar bastante frequente. Naturalmente, Jackson de Figueiredo era um cético, como Pascal, aliás. Mas, com a sua conversão, ele voluntariamente se submeteu a uma profunda mudança filosófica e também uma mudança política. Também, na compreensão de Jackson de Figueiredo, abraçar a fé católica exigia que, em política, ele adotasse uma postura contra-revolucionária. Era assim que ele entendia a dimensão política do catolicismo naquele momento. Portanto, a obra de apostolado do Centro Dom Vital, durante o período em que Jackson de Figueiredo presidiu, não se limitava à cultura e à religião, mas também tratava, às vezes, bastante diretamente de política nacional, às vezes até de um ponto de vista partidário. Isso foi durante os anos iniciais apenas do Centro Dom Vital. Essa veia política de Jackson de Figueiredo não se distendeu. De 1917 a 1921, antes, portanto, da fundação da Ordem do Centro Dom Vital, ele já estava envolvido no movimento nacionalista e de 21 a 28, quando faleceu, ele se tornou um chefe na prática, o grande líder da militância leiga católica no Brasil. E sempre subordinando a sua luta nacionalista à bandeira do catolicismo social. Em 1917, quando ainda em Muzambinho, Jackson de Figueiredo pronunciou uma conferência com o título Pelo Brasil, que foi depois publicado. Nesse mesmo ano, ele publicou com Álvaro Bonilca e Arnaldo Damasceno Vieira, que são outros nomes importantes do movimento nacionalista, a revista Brasília. Depois, a partir de 19, fundou a Propaganda Nativista, que foi fundada no Rio de Janeiro, e no ano seguinte, a Ação Social Nacionalista. Essa Ação Social Nacionalista, que foi solenemente fundada no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sob a presidência do Conde Afonso Celso, teve um papel muito importante também no desenvolvimento intelectual de Jackson de Figueiredo. Era aquele momento em que ele já era espiritualista, já estava ligado a Farias Brito, mas não era ainda católico. Na sua fase mais madura, as ideias políticas de Jackson de Figueiredo foram muito influenciadas não apenas pelos autores contra-revolucionários mais antigos, do século XVIII e do século XIX, mas também pelos teóricos da ação francesa, não apenas Charles Maurras, também Léon Daudet e Jacques Banville, mas ele reprovava o agnosticismo do movimento maurrasiano. A ação política de Jackson de Figueiredo foi sempre na defesa da ordem, não à toa esse foi o nome escolhido para a revista. Desde o governo de Epitácio Pessoa. Para a sucessão de Epitácio Pessoa, em 1922, ele apoiou Arthur Bernardes, que saiu vitorioso contra Milo Peçanha. As revoltas tenentistas, já desde o final do governo de Epitácio Pessoa, ameaçavam a ordem política, encontraram em Jackson de Figueiredo um denunciador, um combatente muito decidido. E os seus artigos, publicou vários sobre o tema, sobre essa ameaça tenentista, sobre essa ameaça de subversão militar da ordem política. Esses artigos que ele publicou justamente faz 100 anos, em 1921, e também em 1922, foram depois publicados num livro com o título A Reação do Bom Senso, contra o demagogismo e a anarquia militar. Bastante curioso que façam 100 anos da publicação desses artigos. Em 1925, alguns anos depois, já durante o governo do presidente Arthur Bernardes, o presidente anunciou que promoveria uma revisão constitucional. E já desde então, Jackson de Figueiredo fez campanha para que nessa revisão constitucional, que acabou não se concretizando, fossem inseridas as pautas católicas.
considerando que desde a implantação da República, o catolicismo estava bastante afastado da vida pública, né? Não havia capelães militares, por exemplo, não se podia ter aula de religião nas escolas públicas, uma série de pautas que só vieram a ter sucesso na Constituinte de 1934, na época de Getúlio Vargas, e quando o cardeal Leme já era não arcebispo coadjutor, mas arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, sucedendo o cardeal Arco Verde. A relação de Jackson Figueiredo com São Francese merece alguma atenção, porque, embora ele, obviamente, não concordasse com os aspectos agnósticos do movimento, ele não deixava de ver a São Francese e Charles Maurras como modelos, dos quais tomar alguns aspectos e evitar outros. A São Francese tinha uma novidade, que era ela de fato, ela encontrou uma maneira efetiva de defender os princípios contra-revolucionários e, ao mesmo tempo, aproveitar os métodos modernos de organização e propaganda política, coisas que, até então, os contra-revolucionários sempre tinham uma postura de defesa, né? Mas não atacavam. Charles Maurras criou uma estrutura para usar a propaganda moderna para, de fato, os modos de argumentação próprios dos partidos modernos, contudo com ideias contra-revolucionárias. Ele como que tinha conseguido prevenir o risco da imobilização política dos tradicionalistas por meio de grupos organizados de jovens militantes, como os Camelot du Roi, que vendiam jornais nas ruas de Paris e de outras cidades da França, e dessa forma também contribuíam para espalhar os lemas políticos da Ação Francesa. Jackson Figueiredo pensava que era necessário fazer algo assim, retirando, obviamente, os aspectos que não estavam de acordo com a doutrina católica, mas que era necessário inaugurar um movimento dessa combatividade no Brasil, para defender as ideias tradicionais. Essas características julgadas positivas, né, da Ação Francesa, essa capacidade de mobilização juvenil, a sua presença visível na luta política, inspiraram a admiração de Jackson Figueiredo. Ele, sem dúvida, tinha uma paixão política muito, muito notável. Ele, se necessário, ele se fazia panfletário quando estivesse em jogo as causas que ele acreditava. Ele, durante os anos de 1920, durante essa década de 1920, ele tentou iniciar um movimento político tradicionalista, às vezes confundido, mas às vezes distinto do Campo Dom Vital. O fato é que ele teve poucos anos à frente do Campo Dom Vital, né? Foram 6 anos entre a fundação e o falecimento. Então, no entanto, a sua memória continuou, a sua herança continuou. Ele conseguiu, em pouco menos de uma década, né? Mas se considerarmos a sua conversão em 18, durante uma década exata, ele conseguiu firmar o seu nome como uma referência para as gerações seguintes, na luta intelectual, na luta política, contra o positivismo, contra o agnosticismo, contra o liberalismo, o socialismo, as ideologias modernas em geral, em defesa da civilização cristã. O exemplo dele, a influência dele, alcançaram não apenas a juventude do Rio de Janeiro, mas de todo o país, inspirando jovens católicos que, naquele momento, davam vida a diversos grupos de apostolado leigo e, de modo muito especial, as congregações marianas. Jackson era muito conhecido também pela sua capacidade de cultivar amizades. As suas correspondências, por exemplo, são de uma riqueza impressionante, né? São testemunho dessa amizade que ele cultivava com pessoas das ideias mais distintas. E muitas vezes vemos muito mais de Jackson Figueiredo nessa correspondência do que nos artigos de jornal e nos livros que ele publicou, em que ele era mais como que vestia uma armadura, né, nesses artigos, mas nas cartas podemos ver também a capacidade de ternura do coração dele. Como dizíamos, né, Jackson se casou com
com Dona Laura, e deixou 4 filhos e filhas, entre os quais Cleia, que escreveu uma biografia de seu pai, Luiz, que quem o acompanhava no domingo da sua morte, e Regina, que se veio a casar com o sociólogo José Arthur Rios, do qual, que aliás, esse ano comemoramos o centenário do seu nascimento também, né? Nasceu no dia 24 de maio de 1921. E por meio do casamento, né, com Dona Regina, filha de Jackson Figueiredo, José Arthur Rios se integrou à vida social do Centro Dom Vital e se converteu ao catolicismo também. A quantidade e a variedade de autores que influenciaram Jackson de Figueiredo, as amizades variadas que ele manteve no ambiente intelectual e boêmio do Rio de Janeiro dos anos 20, fizeram dele um pensador mais complexo do que o rótulo de reacionário que às vezes é impingido a ele e que às vezes era assumido por ele próprio, né? Ele mesmo se dizia um reacionário. Isso mostra também a verve polêmica, né? A verve combativa de Jackson. Ele mesmo abraçava alguns nomes que originalmente eram pensados como crítica. Um deles, o de reacionário. Ele falava abertamente que era reacionário, embora sabemos que ele não era reacionário no sentido de que se negava ao debate ou que tinha uma visão tacanha, digamos, das coisas. Não, era uma personalidade generosa e era reacionário no sentido de que estava disposto a reagir contra aquilo que identificava como um desvio, como um erro, como um mal, né? E estava pronto a defender os seus amigos, estava pronto a defender os ideais em que acreditava. O fato é que, algumas décadas depois da sua morte, o Jackson de Figueiredo, apesar da influência enorme que teve na sua época, das amizades que cultivou, das vidas que impactou, ele não tem recebido a importância, ele não tem recebido a atenção, né, que a sua importância merece. A historiografia, a crítica literária não tem dado a Jackson de Figueiredo aquela atenção que ele merece, até mesmo para compreender a vida cultural brasileira, a vida cultural carioca, durante o período em que ele viveu e depois também. A principal biografia sobre Jackson é de sua própria filha, Cleia de Figueiredo Fernandes, com o título de Jackson de Figueiredo, uma trajetória apaixonada. Foi publicada em 1989. Hamilton Nogueira também publicou um breve livro sobre Jackson de Figueiredo, originalmente em 1928 e depois reeditado em 1976. E ainda enquanto estava vivo foi publicado por Perilo Gomes uma análise do pensamento de Jackson de Figueiredo, publicado em 1926, que se chama Jackson de Figueiredo, o Doutrinário Político. Esse livro está esgotado. Os outros dois é possível encontrar ainda em sebos. Bom, estão esgotados também, mas é possível encontrar. Esse último só não há nem para vender em livrarias de segunda mão. Além dessas obras, né, Jackson de Figueiredo também foi objeto de capítulos de livros ou de estudos de menor extensão. Né? Tem, por exemplo, um historiador mineiro, Francisco Iglesias, que em 71 publicou um longo artigo sobre Jackson de Figueiredo, apontando-o justamente como representante de um pensamento reacionário. Outro historiador mineiro, João Camilo de Oliveira Torres, também dedicou a Jackson de Figueiredo um capítulo em sua História das Ideias Religiosas no Brasil, mas ele se baseia, sobretudo, em Francisco Iglesias. Então, acaba tendo uma visão não tão justa, né, não tão favorável a Jackson de Figueiredo, porque se baseia num outro autor que discorda, né, frontalmente das suas ideias. Dom Odilon Moura, um historiador beneditino, né, monge beneditino do Rio de Janeiro, também tratou de Jackson de Figueiredo no seu livro As Ideias Católicas no Brasil, de modo que houve, né, a memória dele foi preservada, sim, ao longo das décadas. Né? Ele continua sendo lembrado e tratado como um pensador importante na trajetória do Brasil. Porém, não com aquela abrangência, né, com aquela importância que mereceria.
A revista Ordem também foi muito importante para a manutenção da memória de Jackson de Figueiredo, principalmente nos aniversários de seu falecimento. Logo depois, no ano seguinte, né, em 1929, um grande volume foi editado com o título In Memoriam, com uma série de depoimentos de intelectuais e de pessoas que conviveram com Jackson de Figueiredo. Para quem se dispõe a estudar a vida dele, também é uma fonte muito importante. Tem, por exemplo, e ao longo dos anos também alguns artigos foram publicados sobre Jackson de Figueiredo, entre eles um de José Arthur Rios, se não me engano, publicado em 2000, pela revista Ordem, um longo artigo com o título de Tempos de Jackson, que vale a pena, quem tiver a possibilidade de ler esse artigo, porque mostra bem o cotidiano dele, quer dizer, o lado mais íntimo de Jackson de Figueiredo. A obra de Jackson de Figueiredo não começa nem com seu nascimento, começa antes, né? Ele nasceu em 1891, mas, na verdade, ele continua a questão religiosa. Não à toa o Santo Dom Vital se chama Santo Dom Vital. Ele, essa questão religiosa, né, que opôs Dom Vital e Dom Macedo Costa ao governo, na época, na década de 1870, marcou não apenas o declínio da monarquia brasileira, mas também uma consciência nova entre os católicos brasileiros, tanto clérigos quanto leigos. Eles passaram a experimentar, depois desse evento doloroso, uma nova vitalidade, um novo empenho na evangelização efetiva do Brasil. O exemplo de Dom Vital, que foi o personagem central dessa disputa entre a Igreja e o Estado, entre a Igreja e a maçonaria, permaneceu como um modelo heróico de compromisso católico. Ele sofreu a prisão por não se comprometer com o poder estabelecido da maçonaria no Estado, né, com a sua fidelidade à Santa Sé. Jackson de Figueiredo, quando escolheu o nome de Dom Vital para o centro que ele fundou, ele tinha em mente justamente essa intrepidez do bispo pernambucano. Dom Vital foi um modelo de católico pronto a combater o liberalismo, sem concessões, quaisquer que fossem os custos pessoais. Dom Vital, é importante lembrar, faleceu muito jovem, faleceu com 33 anos. E há suspeitas de que tenha falecido envenenado, mas, de toda forma, sem dúvida, faleceu também muito debilitado pela prisão e pelo todos os traumas que sofreu durante a década anterior do seu falecimento. A escolha de Dom Vital como nome do centro que já fundava demonstrava também que, antes do apego à tradição de uma maneira mais geral, à monarquia, ele estava preocupado com a religião e com a fidelidade católica, certo? Porque Dom Vital também foi esse bispo que, entre a monarquia e a Igreja, preferiu a Igreja. Essa memória, né, recuperada por Jackson de Figueiredo, quer dizer, apontava Dom Vital justamente como um exemplo para aqueles jovens católicos que seguiam Jackson de Figueiredo 50 anos depois da morte de Dom Vital, né? Então, a esse exemplo de Dom Vital, Jackson de Figueiredo juntava mais duas influências importantes, né? A primeira, como já mencionado, a militância nacionalista, que era chefiada então pelo Conde Afonso Celso, filho do Visconde de Ouro Preto, e a reação espiritualista, que era aquele movimento não católico, né, mas antipositivista, liderado por Raimundo de Farias Brito, que criticou, por exemplo, no simbolismo, né, toda a poesia simbolista brasileira muito ligada a essa posição filosófica de Raimundo de Farias Brito. E obviamente, que Jackson de Figueiredo contou também com o apoio muito importante de Dom Sebastião Leme. Dom Sebastião Leme
que tinha uma capacidade administrativa, né, além de um empenho apostólico impressionante. Dom Sebastião Leme foi quem deu sustento, quem alimentou espiritualmente Jackson de Figueiredo nos primeiros anos depois da sua conversão, e que justamente também preparou essa conversão, mesmo sem saber, ao ser publicado em 1916 aquela carta pastoral que sacudiu a cabeça de Jackson de Figueiredo. Depois, as conversas todas que tiveram por carta e pessoalmente, antes ainda da conversão de fato de Jackson, Dom Sebastião Leme o recebia para conversar e o deixava bastante à vontade, né? Não pressionava, mas também, ao mesmo tempo, rezava muito por ele, né? E, de fato, chegou um momento que Jackson de Figueiredo não queria só conversar intelectualmente, ele pediu também para se confessar, e a partir daí mudou de vida em 1918. A carta pastoral de Dom Leme, como já dizíamos, né, representou o início de uma nova atitude dos leigos, recuperou aquele ímpeto de Dom Vital e iniciou, de fato, uma nova época para o catolicismo no Brasil. Foram uns anos de muito crescimento, né, de muita influência, entre os anos 20 e os anos 60, mais ou menos. Esses anos são marcados pela ação de Dom Sebastião Leme, com a colaboração e com um papel importante também entre os leigos de Jackson de Figueiredo. Dom Sebastião Leme foi arcebispo coadjutor do Rio, em 1921, e cardeal arcebispo a partir de 1930. Né? Como sabemos, foi ele que liderou a construção da imagem do Cristo Redentor e, diante desse monumento, em 1931, consagrou o Brasil ao Sagrado Coração, juntamente com outros 40 bispos brasileiros, na presença do presidente Getúlio Vargas e dos seus ministros. Foi o cardeal Leme também que elaborou a Lei Eleitoral Católica e conseguiu, na Assembleia Constituinte de 1933, todas aquelas vitórias expressivas que a Constituição de 1934 consagrou, como a assistência religiosa nas Forças Armadas, a educação religiosa nas escolas públicas, tudo aquilo que Jackson, em 1925, pretendia conseguir com Arthur Bernardes. Dom Sebastião Leme também foi quem criou a primeira universidade privada do Brasil, o ideal de uma universidade católica, que foi a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fundada em 1941. São apenas algumas das iniciativas do cardeal Leme. O cardeal Leme foi esse novo Dom Vital, um Dom Vital mais velho, mais maduro, com uma capacidade administrativa impressionante. Quando leu aquela carta de 1916, Jackson de Figueiredo era entre ateu e agnóstico. E essa correspondência, podemos dizer, de certa forma, que a revista Ordem, fundada em 1921, é um fruto dessa carta pastoral escrita 5 anos antes, por Dom Sebastião Leme. A influência, sabemos que depois de fundar a Ordem, no ano seguinte, Jackson de Figueiredo e seus companheiros fundaram o Centro Dom Vital, em 1922. Ano que vem temos esse centenário também para comemorar. E a influência que o Centro Dom Vital alcançou na vida cultural brasileira foi incontestável. Até os anos 60, né, quando, como sabemos, entre altos e baixos, a vida cultural brasileira, em geral, entrou numa crise que, de certa forma, ainda é existente. Em 1922, que foi o ano da fundação do Centro, foi também o ano do centenário da independência, é um ano marcante para a história cultural brasileira. No Recife, o movimento regionalista era gestado por José Lins do Rego, Gilberto Freire. Em São Paulo acontecia a Semana de Arte Moderna, com aqueles movimentos, com aquelas também correntes nacionalistas que havia ali naquele meio. Então, o que foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo, o que foi o movimento regionalista no Recife, isso foi a fundação do Centro Dom Vital no Rio de Janeiro. Foi um evento cultural muito importante nesse momento. Ali, por exemplo, né, como sabemos, intelectuais começaram mesmo intelectuais que depois não permaneceram católicos ou que nem eram, né, como
Vinícius de Moraes foi católico, né, militante, seus primeiros poemas foram publicados na revista do Santo Dom Vital. Essa a importância do Santo Dom Vital, e além da intelectualidade católica, era de fato um centro da cultura carioca. Por isso, professores estrangeiros que vinham ao Rio de Janeiro palestravam no Centro Dom Vital. Era um lugar em que havia sempre oportunidades de discussão intelectual, conferências, diversas atividades, cursos de filosofia, que muitas vezes levavam, né, que os jovens universitários frequentando São Dom Vital se aproximassem, conhecessem a fé católica, mas muitos também frequentavam, ficavam apenas, vamos dizer assim, no lado cultural e não se convertiam e nem por isso deixavam de frequentar o Centro Dom Vital. Mas era indubitavelmente uma presença importante, uma presença também que garantia um respeito, mesmo entre aqueles que não acreditavam, diante dos filósofos, dos juristas, também dos médicos, engenheiros católicos que frequentavam o Centro Dom Vital. Era a presença da intelectualidade católica no Rio de Janeiro. E por extensão no Brasil, porque também o Centro Dom Vital passou a ter sedes em outras cidades, em São Paulo, em Juiz de Fora, em Recife, e entre outros. Bom, voltando ainda para antes da conversão de Jackson de Figueiredo, ele antes estava ligado, antes de 1918, já perto de Farias Brito, né, estava ligado ele conheceu Farias Brito em 1914, e aí logo se ligou à sua filosofia espiritualista e aos poetas simbolistas. Farias Brito não era católico, mas afastou Jackson de Figueiredo daquelas influências anteriores que ele tinha do materialismo, do anarquismo, do positivismo. Então, Farias Brito se elevava, então, como o grande nome filosófico a combater o domínio do positivismo no Brasil. O Brasil, naquele momento, era um Estado praticamente oficialmente positivista, com a bandeira escrita Ordem e Progresso, né, toda uma série de manifestações públicas, por exemplo, né, quem passeia hoje no Campo de Santana, vê ali no centro do Campo de Santana um monumento ao positivismo, que foi inaugurado oficialmente, um monumento construído pelo Estado, com figuras de Comte, da sua amante, Clotilde Devaux, lemas positivistas, como também na Cinelândia, um monumento a Benjamin Constant, também tem uma série de elementos positivistas. O Brasil, na década de 10, né, desde a fundação da República até uns 30 anos, né, até a década de 20, mais ou menos, era um Estado ostensivamente positivista. Isso dominava o Estado e também o ensino e toda a vida cultural. Raimundo de Farias Brito foi importante porque ele foi o principal nome a se levantar e dizer que era necessário abrir-se ao transcendente, ao sobrenatural. Embora ele mesmo não fosse católico, ele tinha consciência da importância de não reduzir a realidade à matéria. E, portanto, foi um líder, né? Ele foi o líder do que acabou conhecido como reação espiritualista, e que reunia também esses poetas simbolistas. Então, por influência de Farias Brito, Jackson deixou de lado autores que ele lia e gostava, como Comte, como também Nietzsche, era muito importante para Jackson, e passou a ler Pascal. Pascal foi muito importante na formação filosófica de Jackson de Figueiredo. Pascal foi quem, tirando daquele ceticismo, né, porque o próprio Pascal tinha uma tendência cética, tirando desse ceticismo, foi demonstrando a razoabilidade da fé católica. E atraído, né, por essa veia científica de Pascal, né, que, como sabemos, não era só filósofo, né, era matemático também, Jackson de Figueiredo foi se encantando e percebendo novos horizontes intelectuais, digamos assim, né, até que finalmente se convertesse alguns anos depois.
E assim que se converteu, ele passou a converter outros, né? Então, o caso mais famoso é, obviamente, de Cristão de Ataíde, que era, então, um crítico literário agnóstico, que estava entre os muitos amigos de Jackson, e com o qual ele começou uma correspondência filosófica muito profunda, né? Que, de fato, é algo delicioso de ler também, e que culminou com a conversão desse crítico literário, Alceu Amoroso Lima, né, que usava o pseudônimo de Cristão de Ataíde, o qual se converteu de fato no ano em que Jackson faleceu e que foi seu sucessor na presidência do Santo Banco Vital. Agora, acho que falar um pouquinho sobre o movimento nacionalista, né, acho que dos movimentos em que ele participou, Jackson de Figueiredo participou, a gente comentou um pouquinho menos. Né? Ele foi um dos grandes líderes do movimento nacionalista que já estava no Brasil, no Rio de Janeiro, no início do século. O grande nome desse movimento, contudo, era o Conde Afonso Celso. Conde Afonso Celso, autor daquele livro emblemático, Por que me famo de meu país, ele era conde por nomeação pontifícia. Era o filho primogênito do Visconde de Ouro Preto, que foi o último presidente do Conselho de Ministros antes do golpe de 15 de novembro. E Afonso Celso Júnior, né, acompanhou o pai ao exílio. Durante a monarquia ele era republicano. Depois que foi feita a república, ele passou a ser monarquista. E voltando para o Rio depois, né, se integrou à vida intelectual, entrou para a Academia Brasileira de Letras, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e abraçou a militância católica, monárquica e nacionalista. Esse nacionalismo brasileiro, do início da República, enxergava ameaças tanto no federalismo, como também na imigração. Era um período em que o Brasil recebia muitos imigrantes. E via com suspeita a tendência, né, dos primeiros governantes republicanos de abrir o Brasil à imitação dos Estados Unidos. Então, eles ali na década de 10, na década de 20, discutiam, afinal de contas, o que era a nacionalidade brasileira, né? O que era o Brasil. Será que os alemães, os italianos que chegam ao Brasil vão se integrar? Né? Isso era uma preocupação para eles. Né? Não era um nacionalismo xenófobo fechado, mas que tinha uma preocupação de preservar as bases da cultura brasileira. Mais tarde, o regime do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, estabelecido em 1937, acabou recolhendo muitas dessas aspirações nacionalistas, né, por um movimento centralizado, um controle da imigração, uma codificação da cultura, do sentimento nacional, a criação, de fato, de uma cultura nacional. Mas Jackson de Figueiredo, é importante lembrar, não apoiou Getúlio Vargas pelo simples motivo de que ele faleceu em 1928, então, antes de 1930, e provavelmente não apoiaria também nenhum movimento como o de 30, que significasse a ruptura da ordem constitucional. Tanto é assim que ele foi contra todos os movimentos tenentistas da década de 20, esses mesmos movimentos tenentistas que desembocaram na Revolução de 1930. Então, quer dizer, isso é uma distinção importante, né? Porque às vezes se diz que o Estado Novo estaria de acordo com a mentalidade de Jackson de Figueiredo. Isso não é bem assim. Ele participou, sim, em 1920, né, da ação social nacionalista, que já mencionamos. O Conde Afonso Celso era o presidente dessa ação social nacionalista, mas sempre com respeito muito grande pelas instituições. Essa ação social nacionalista ela era também de muito prestígio. Ela foi fundada no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, numa sessão solene, que contava com intelectuais influentes. O próprio presidente da República, Epitácio Pessoa, era presidente de honra da ação social nacionalista, e ela contava também com o apoio, né? Um dos seus fundadores foi Alcebiades de Lamare, tinha também uma influência e dava um peso institucional muito grande a essa associação.
Um outro militante nacionalista muito importante nesse momento era Álvaro Bomilcar, né, que já mencionamos. Álvaro Bomilcar era cearense, foi um dos fundadores da revista Brasília, também importante nessa fermentação nacionalista, e ele compartilhava com Jackson de Figueiredo a defesa da identidade católica do Brasil, publicou um livro em 1920 muito importante que chama A Política no Brasil ou Nacionalismo Radical, e eles, tanto Bomilcar como Jackson de Figueiredo, concordavam que para que o nacionalismo no Brasil fosse algo sólido, era necessário criar uma cultura superior católica. Quer dizer, que o verdadeiro nacionalismo brasileiro não devia ser um nacionalismo étnico, mas um nacionalismo religioso. Porque a cultura católica permitia que os imigrantes e as pessoas de diversas procedências se integrassem à alma nacional, dissolvendo orgulhos regionalistas, orgulhos patrióticos de sentido racial, né? Então, a pátria, na verdade, seria algo que vai além da matéria, seria algo espiritual, algo religioso que permite, portanto, a incorporação de novas pessoas. Nessa linha também, Álvaro Bomilcar escreveu um livro, ele foi um dos grandes líderes da campanha antirracista no Brasil na década de 10, na década de 20. Ele tem um livro de 1916 chamado O Preconceito de Raça no Brasil, em que ele propõe a criação de uma sociologia brasileira, isso em 1916, antes de Gilberto Freire, numa época em que a ideologia racista estava em pleno auge, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Em 1916, ele já dizia que era necessário criar uma sociologia brasileira dedicada especificamente ao estudo científico das relações interraciais, de modo a valorizar a miscigenação. Então, mas, por outro lado, Álvaro Bomilcar também era bastante antilusitano. Ele pensava que para que o Brasil se desenvolvesse como uma nação distinta, era necessário afastar a influência dos portugueses. E por isso ele fazia uma contraposição bastante interessante entre a coroa portuguesa e os jesuítas. O que de fato, não a coroa portuguesa propriamente, mas os colonos portugueses sempre tiveram, os bandeirantes, por exemplo, né, sempre tiveram os jesuítas como inimigos. Então, o que o Álvaro Bomilcar fazia, né, para justificar sua posição também antilusitana e, ao mesmo tempo, muito católica, era que a Companhia de Jesus havia sido a fundadora da nação brasileira, né, e não tanto Portugal. Essa posição também permitia, né, abria para a integração de povos de outros países, né, que vinham viver no Brasil nesse momento, sem que eles se tornassem com isso portugueses, eles vão se tornar sim católicos e brasileiros. Bom, falávamos, né, também da importância dos contra-revolucionários que lutaram contra a Revolução Francesa, né? Joseph de Maistre, por exemplo, é um autor muito citado por Jackson de Figueiredo. A maioria dos nacionalistas no Brasil rejeitavam veementemente as influências dos Estados Unidos, da Alemanha e da França, no entanto toleravam muito bem a influência francesa. A França era tida, pelo menos, como um modelo de cultura latina, uma cultura católica, diferente, portanto, da Alemanha, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Então, para os contra-revolucionários, a França também devia ser um modelo por conta de ter criado, por conta da reação que se desenvolveu nela a Revolução Francesa, quer dizer, né, os contra-revolucionários. O nacionalismo contra-revolucionário de Jackson de Figueiredo buscava o modelo francês. Esse modelo francês estava em Joseph de Maistre, em Louis de Bonald, e também, às vezes, em autores não franceses, como Juan Donoso Cortés, né, espanhol, que também é muito citado por Jackson de Figueiredo. De Joseph de Maistre, Jackson de Figueiredo herdou o aspecto central do seu pensamento, que é a defesa da manutenção da ordem, a necessidade da ordem, né, a primazia da ordem.
mais uma vez, não é por acaso que escolheu para sua revista o nome de A Ordem. Essa preocupação com a ordem era, curiosamente, compartilhada com os positivistas. A bandeira do Brasil diz a ordem e progresso, né, tirados da obra de Comte, o qual também, bastante interessantemente, adaptou e secularizou os conceitos contra-revolucionários de Demétrio. Então, o Jackson de Figueiredo acabou desenvolvendo uma relação com o positivismo. Né? Primeiro, ele foi positivista, depois da conversão, abandonou o positivismo, depois chegou a uma posição que se pode dizer que pretendia aproveitar os aspectos bons do positivismo. Né? Em determinado momento, Jackson de Figueiredo disse que o positivismo era um catolicismo sem Deus. Então, mas ao mesmo tempo ele dizia que os positivistas brasileiros não eram positivistas verdadeiros porque tinham feito uma revolução para acabar com a monarquia. E toda revolução deve ser condenada pelo pensamento contra-revolucionário que ele mesmo atribuía a Augusto Comte. Jackson de Figueiredo, a esses autores do século XIX e do século XVIII, acrescentou a leitura de Charles Maurras, que já comentamos. Então, e da mesma forma que ele tratava Comte, né, como um catolicismo sem Deus, ele chamou Maurras de um tradicionalista sem Deus, né, mas ao mesmo tempo aproveitando todos os aspectos que ele julgava úteis da sua doutrina. É a mesma posição que em Portugal teve Antônio Sardinha, que foi também amigo de Jackson de Figueiredo, fundador do integralismo lusitano, que apesar do nome não tem muito em comum com o integralismo brasileiro. Jackson de Figueiredo, né, apesar de pouco conhecido e hoje em dia, foi muito importante, foi muito impactante durante o período em que viveu e também por décadas depois disso. Então, para finalizar, eu queria nesse ano importante, em que se completam 100 anos da fundação da revista Ordem, também os 130 anos do seu nascimento, eu queria recomendar, né, quem tem interesse pelo assunto, que busque ler mais, divulgar mais Jackson de Figueiredo, porque é um autor que muito do que ele escreveu no jornal há 100 anos poderia estar escrito hoje. É impressionante, às vezes, ver algumas coisas, por exemplo, que estão nesse livro, quanto o que ele chamou de anarquia militar. Há algumas coisas que parece que foram escritas ali 6 de setembro de 1921, você fica na dúvida se é 6 de setembro de 1921 ou 6 de setembro de 2021. Então, vale a pena, apesar do silêncio que se criou ao redor dele, vale a pena redescobri-lo. Ele recolheu uma herança dispersa de autores que precederam e que não formaram escola, e fundou uma escola, né? Fundou um movimento. Esse movimento se espalhou pelo país, sobreviveu ao seu fundador, se ramificou em diversas correntes. Ele teve uma vida breve, mas uma vida muito fecunda. E se pensarmos que toda a sua militância foi feita em apenas 10 anos depois dessa conversão, isso é tudo ainda mais impressionante. Ele foi genial. Não teve tempo para se tornar um pensador sistemático e matizado, né? Como dizemos, o seu pensamento está principalmente em artigos de jornal e nas correspondências. Mas o vigor da obra dele está bastante, está ainda muito acessível, né? Podemos, tanto nas cartas quanto nos artigos, perceber a sua força e como ele pode ainda hoje nos dar respostas para o Brasil que vivemos. Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso e também pelas dificuldades tecnológicas, né? Então, espero que tenha dado para, pelo menos, ouvir bem. E muito obrigado. Bom, obrigado, Flávio. Essas coisas acontecem, não tem como evitar, ainda mais com a internet, né? Algo fluido. Enfim, queria agradecer a sua palavra, a sua palestra, desculpe, né? Foi muita informação, bem rica. Mas antes de passar para as perguntas, né, eu queria registrar algo que o Flávio registrou no começo da fala dele, né, que hoje de manhã faleceu o professor Tarcísio Padilha, né? Tarcísio Padilha foi
presidente do Centro Vital há alguns anos, foi sócio e frequentador do Centro Vital há muitos anos, né? Foi também editor da revista Ordem, então, assim é bom importar a nossa homenagem ao professor, que faleceu hoje. Ele esteve, para registro, né? Ele esteve no Centro Vital, né? No dia 9 de julho de 2019, a última vez, no lançamento das obras completas, né? Dele, né? Com 2 livros. Foi um dia assim, difícil de esquecer, porque 9 de julho foi o dia 10 de julho minha filha nasceu, né? Então eu estava lá com a minha esposa grávida, da manhã seguinte, minha filha nasceu, então esse dia eu não esqueço facilmente. Enfim, só para deixar isso bem registrado, em homenagem a ele e à família dele. Bom, passando isso, eu queria iniciar as perguntas, né, para o Flávio. Vou jogar aqui uma abertura de comentários e depois eu passo a palavra para os interessados. Primeiro, Flávio, só um comentário rápido. A revista e o centro, eles foram criados, na sua opinião, com a intenção de ser apologetas, né? Havia um caráter apologético nele, né? Um caráter de defesa, porque um recém-convertido geralmente é uma pessoa empolgada, né? Em divulgar, em converter os outros, né? Eu queria saber se você acha que tem esse caráter dele. E se esse caráter estava orientado pela ação francesa Charles Maurras, né? Já que o momento era contra-revolucionário, Charles Maurras, se ele colocou algum tom de ataque, ataque não é a palavra, né? De um tom combativo. Eu digo isso porque em 28 ou em 29, na primeira edição da Ordem, após a morte do Jackson, o Alceu Amoroso Lima ele lança uma nota nesse primeiro número dizendo que vai mudar as coisas lá, né? Que deixaria esse tom combativo, pelo menos assim que eu entendi, para ser um tom mais aberto, moderado, né? Enfim, ela aí que eu tenho que comentar apenas isso. Então, eu peço você me responder, por favor, fazer um comentário, e depois eu passo a palavra para o Luiz Augusto. Perfeito. De fato, a intenção dele era claramente apologética, sim, tanto da revista quanto do centro. E, de fato, porém, né, isso foi algo notado antes mesmo de Jackson. Hamilton Nogueira e Pereira Gomes e outros participantes, né, e contribuintes, né, da revista, né, contribuíam para a revista, eles não deixavam de notar que Jackson Figueiredo era uma alma apaixonada, né, e às vezes por exemplo, né, na campanha de Arthur Bernardes, ele apresenta, a campanha era entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha. Ele apresentava Arthur Bernardes como o católico e Nilo Peçanha como o maçom, né? De fato, Nilo Peçanha era maçom, mas ele acabava dando um tom, às vezes, né, em alguns artigos, mais panfletário, digamos assim, né? E quando Alceu Amoroso Lima diz que vai mudar o padrão, né, vamos dizer assim, da revista, nesse aspecto, porque ele acabava, por essa paixão política, né, acabava facilmente se concentrando na política do dia a dia, né? E outros membros, né, que tinham preocupações mais, quer dizer, que tinham uma outra abordagem, né, que pensavam em primeiro em aproveitar a revista para uma formação cultural e uma estratégia de longo prazo, digamos assim, achavam que essa estratégia mais imediata era menos produtiva. Mas também não era só sobre política do dia a dia que Jackson escrevia, né? Ele também teve os seus artigos de fôlego, as suas análises históricas mais profundas, mas era mais entusiasmado, sem dúvida nenhuma, né? Como você falou, do recém-convertido, né? É bastante comum. Porém, tanto ele quanto Alceu Amoroso Lima, como todos os outros participantes, tinham uma intenção apostólica, assim, sem dúvida nenhuma,
o que não se deve confundir com uma intenção política ou apaixonada, né? Porque também pela estratégia de Alcântara Lima, digamos assim, mais cultural, mais aberta, a intenção também era apostólica, né? Ou seja, de apresentar às pessoas a doutrina católica e permitir que elas, entrando em contato com esses elementos de doutrina católica, se aproximassem da verdade religiosa que eles defendiam e viviam. Obrigado, Flávio, pela resposta. Eu vou passar a palavra agora para registro também, né? Eu espero não ser delicado. Há aqui na sala os netos do Jackson Figueiredo e o Luiz Augusto é um deles, né? Que prazer! Se não me engano, pelos sobrenomes, temos 4 netos, ou 3, né? O que é sempre um prazer, né? Ter parente. O Chiquito também é parente do Alceu, se não me engano, é neto, né, Chiquito? Enfim, é sempre um prazer. Eu acho isso algo muito bonito, né, do centro. Enfim, Luiz Augusto, por favor, a palavra, pode falar. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer muito aí a palestra, a conferência do professor Flávio Alencar. Só para efeitos de indicação, eu estou com irmãos meus aqui, amigos, assistindo essa conferência, e eu sou filho do único filho homem de Jackson, Luiz Alves de Figueiredo. E, além de minhas tias Regina e Cleia, havia também, já falecida, a minha tia Maria de Lourdes, pós-mortem, né? Já falecida. Eu queria apenas me permitir uma pequena reflexão, porque eu acredito que nesse curto espaço de vida em que passou, porque passou meu avô e tantos dos seus colegas e companheiros, né? Até o professor Alceu, como nós chamamos, doutor Alceu, como nós chamávamos em casa, né? No início, eu tenho essas notícias e algumas conversas a respeito. O meu avô, ele passa de um combativo anticlerical, né, na Bahia, muito forte, né? E de anticlerical, como o senhor bem colocou, ele vai ao positivismo, perpassa o positivismo e é inoculado pelo espiritualismo do Farias Brito, meu tio-avô, também, né? Acontece que, eu acredito, eu não sei, eu queria exatamente a reflexão do senhor, que a própria igreja ela tem grandes inflexões desde o final do século XIX, especialmente, eu diria, a partir dos anos 90, né, 1890 e tal, né, com o Papa Leão XIII. Daí, alguns dos colegas da época, franceses, inclusive autores, ter colocado Jackson, né, dentro de um referencial de Nouveau Catholique. Muito bem. Para mim, essa é a minha reflexão, né? A questão, o surgimento da Rerum Novarum, né, estabelecendo, podemos chamar assim, de um socialismo cristão, foi, de alguma forma, algo que perpassou até a famosa carta de Dom Leme, né? E que, dessa forma, de alguma forma, vem e, vamos dizer assim, como se fosse uma gota, né? A conversão de Jackson e a arrumação de sua cabeça dentro de visões passadas para abraçar, de fato, né, o catolicismo. Não sei. Eu penso dessa forma, porque a igreja sofreu grandes inflexões e logo no final do século XIX nós temos os movimentos, até a década de 20 em particular, como o senhor bem lembrou, não é? Tudo é processo, nada é episódico, que foi a questão da semana de 22, né, que vamos comemorar agora.
Então, nós temos aí a Revolução Russa. E temos esse referencial alargado diante, inclusive, dessa conotação que o senhor bem colocou, que o próprio Jackson entendia como uma figura reacionária. O problema é que essa leitura ela fica muitas vezes solta e aberta, não é? Como eu já tive a oportunidade de ler, que Jackson teria sido um dos pais do positivismo, não é? Um reacionário por excelência, mas todas essas palavras, esses rótulos, no meu entendimento, e eu me coloco aqui, claro, sempre como suspeito, por óbvio, não fazem jus à realidade. E, em particular, como o senhor também bem ressaltou, as inflexões na sua correspondência, com seus vários interlocutores. Eu queria a opinião do senhor dessa passagem e, em particular, dessa passagem que eu acredito que, de alguma forma, isso foi refletido, como liame dessa transformação que foi Leão XIII e a Hera Novara. Muito obrigado. Muito bem. Bom, eu que agradeço a pergunta e a alegria de conversar com o neto de Jackson de Figueiredo. É uma alegria para mim. A doutrina social da Igreja, né, de fato, ela tem o seu início moderno, digamos assim, em 1891, aliás, mesmo ano, né, do nascimento de Jackson de Figueiredo, com a encíclica Rerum Novarum. Mas ela já existia antes, né, não com esse nome, mas havia uma série de indicações políticas, sociais, econômicas dos papas antes disso. Ela, em geral, a doutrina social, ela se dirige àquela, como as situações econômicas, sociais, políticas são muito variadas, né? A doutrina social, em cada momento, aplica a moral católica, dando mais foco àquela situação que precisa, naquele momento, de ser enfrentada, né? Então, isso explica certa variação, né? Certa inflexão no teor, na ênfase dos documentos, embora haja entre eles uma concordância de fundo. Então, de fato, justamente, né, tendo nascido no mesmo ano da publicação da Rerum Novarum, sem dúvida, Jackson de Figueiredo foi influenciado e foi um promotor da doutrina social da Igreja, né? Ele trouxe a reflexão para o Brasil. Isso era muito inteligente de Dom Sebastião Leme. Dom Sebastião Leme não pretendeu substituir os leigos. Ele sabia que competia a Jackson de Figueiredo esse papel. Ele, como leigo, como pai de família, como intelectual, como jornalista, como servidor público, ele tinha essa missão de levar adiante a ação política dos católicos leigos e dessa forma, contribuir para a difusão da doutrina social da Igreja. Dom Sebastião Leme, sem dúvida, dava todo o apoio, né, doutrinário, moral, mas não pretendeu substituir os leigos. Isso se responsabilizava por formar bem os critérios, né, dos leigos, né, a fidelidade à doutrina da Igreja, etc. Mas o Santo Dom Vital mesmo era uma iniciativa laical, né? Era totalmente governada por Jackson de Figueiredo e seus companheiros, por Paulo de Moraes, Cirilo Gomes, Hamilton Nogueira. Eles decidiam tudo, né? Então isso também é interessante, porque também nesse aspecto Jackson de Figueiredo adiantou uma tendência do apostolado laical que, embora obviamente sempre tenha existido na Igreja, né, ficou muito mais marcante depois dos anos 40, 50, 60. Isso ele já fazia em 1928, aliás, em 1921 e 1922. Quando fundou o Santo Dom Vital,
como um centro de católicos leigos, mas não como um órgão da Igreja, né? Obviamente, um centro obediente e solícito, né, ao apostolado da Igreja, mas completamente governado sob responsabilidade dos próprios leigos, como uma iniciativa de apostolado laical, de fato. Então, às vezes, né, algumas leituras, né, que veem Jackson como reacionário, né, voltando a esse tema, na verdade, se dão muito mais por uma simplificação e ignorância mesmo, né, do pensamento e da ação dele, né? Às vezes se colocam tabelinhas, né, para facilitar, para localizar os autores, e isso às vezes envolve injustiças, como é esse caso de tomar Jackson Figueiredo como um reacionário estrito sensu, né? É uma personalidade complexa, um pensamento complexo, aberto, rico, totalmente integrado na cultura, aberto a todas as... disposto a debater com todo mundo, né, sem abrir mão dos próprios princípios. Isso não é o que hoje nós chamamos de reacionário, né? Então, nesse sentido, ele não era um reacionário nos termos, na conotação que esse termo tem hoje, né? Embora ele mesmo adotasse esse nome, entendendo isso como uma postura de afirmação, né? Como ele, aliás, tem um livro, né, Afirmações, né? Tem um que chama Literatura Reacionária e tem um também que chama Afirmações, né? Não é uma postura de negação do debate, mas a pessoa reativa, pronta a dar as respostas das suas posições. Então, bom, mais uma vez, uma alegria enorme, mesmo que virtualmente conhecer o senhor e saber que o neto Jackson Figueiredo, digo o mesmo para o senhor, que é neto do professor doutor Alceu, né? Muito agradecido. Uma alegria muito grande. Bem, tem uma pergunta aqui no chat do professor Rolf. São duas perguntas que ele faz, né? Saberia dizer qual imagem do Alceu Amoroso Lima aparece nas cartas de Jackson de Figueiredo? E a segunda pergunta: o Mosteiro de São Bento exerceu à época uma ascendência espiritual relevante sobre vários intelectuais e jovens no Rio. Houve algo assim em relação ao Jackson? Essas perguntas. Perfeito. Na correspondência entre Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso Lima, o que se nota, né, é que Jackson de Figueiredo via o potencial intelectual de Alceu Amoroso Lima e, pouco a pouco, tentava e conseguia, de fato, desmontar os preconceitos que ele ainda tinha com relação à fé católica. Jackson de Figueiredo dá um testemunho. Ele fala: olha, você é um jovem brilhante, eu entendo, eu estive na sua posição e pouco a pouco fui me desfazendo de ideias erradas com relação à religião católica e vou te ajudar a fazer o mesmo. Simplificando muito, né? É isso. Ele reconhecia e tinha toda a paciência, toda a disposição de explicar, de tirar, e Alceu Amoroso Lima era muito inteligente, então as questões que ele colocava não eram simples também. É um debate intelectual de alto nível, baseado numa honestidade intelectual muito grande também, dos dois lados. E que frutificou na conversão de Alceu Amoroso Lima, muitos anos depois, né? Foram anos de amizade desinteressada, né? O que Jackson estava fazendo ali era um serviço, uma doação. Ele se preocupava com aquele que tinha se tornado seu amigo e ele queria mostrar algo que ele tinha descoberto. Então, a imagem que sai, né, de Alceu Amoroso Lima nessa correspondência é isso, né, de um amigo e um jovem brilhante que ele conhecia e que pretendia, com quem estava disposto a debater, certo de que do outro lado havia uma honestidade intelectual e que isso poderia chegar à abertura daquela mente a
à dimensão sobrenatural, né, e à fé católica. Com relação ao Mosteiro de São Bento, a força, né, do Mosteiro de São Bento, na verdade, foi devida muito à própria conversão de Jackson de Figueiredo, porque com a conversão de Jackson de Figueiredo e o movimento que ele gerou, diversos, não só ao seu Moura de Lima, como diversos jovens voltavam à prática da fé católica. E muitos desses jovens decidiram ser monges. Então, aí sim eles entravam para o Mosteiro de São Bento. Na verdade, não foi tanto o Mosteiro de São Bento que teve impacto na conversão de Jackson, porque, na verdade, esse impacto, claro, o Mosteiro de São Bento sempre foi um centro, sempre foi um centro religioso importante no Rio de Janeiro, né? Mas na verdade, se formos colocar assim a coisa, quem deve mais a quem, provavelmente teríamos que reconhecer que o Mosteiro de São Bento é que deve muito mais a Jackson, porque o movimento que ele iniciou é que trouxe muitas vocações para o Mosteiro de São Bento. Bom, obrigado pela resposta, agradeço também pelo nome do professor Rolf. A Bianca Prachum, que estará conosco falando sobre o Everaldo Beckhouse daqui a 2 semanas, ela a parabeniza e faz uma pergunta, né? Fala que o livro da Cléia Alves de Figueiredo é riquíssimo, informação. Faz uma pergunta, eu acho que é uma pergunta até interessante, né? Gostaria de saber onde é possível ter acesso ao acervo de documentos e cartas que ela usou como fonte, né? Se alguém sabe responder, se já o próprio Luiz Augusto saberia responder esse tipo de pergunta, né? É isso. Me permita. Acredito que a maioria esteja no Instituto Histórico e Geográfico, porque meu tio, José Arthur Rios, falecido, né? Casado com minha tia Regina, filho de Jackson, antes de falecer, fez uma série de incursões e pesquisas e entendeu depositar o acervo de Jackson, pelo menos naquilo que eu conheço, junto ao Instituto Histórico e Geográfico. Bom, Flávio, tem algum comentário sobre essa questão? Não, eu tive a alegria de entrevistar o professor Rios alguns anos antes do seu falecimento, e ele me disse exatamente isso também, né, que estava num processo de doação e catalogação do acervo de Jackson de Figueiredo no Instituto Histórico Geográfico. Eu sei também que o próprio acervo pessoal dele, né, do professor Rios, está na Fiocruz. Então, eu não sei se talvez no acervo dele também haja referências, né, notas pessoais, que também sejam interessantes para quem esteja pesquisando Jackson de Figueiredo. E no próprio Centro Dom Vital, eu imagino que haja também alguns livros mais antigos, acho que, por exemplo, só se encontram no Centro Dom Vital, né, mas, bom, de toda forma, no Instituto Histórico Geográfico estará o principal, né? Não sei se já está aberta a consulta, imagino que sim, mas até alguns anos atrás, estava num processo de catalogação e de preparação para estar disponível para o pesquisador. Bom, obrigado. Só um adendo, né? No nosso arquivo tem os livros do Jackson, os antigos livros, né? Lá no acervo do Centro Vital, e a gente está em processo de arrumar a casa, né? Catalogar o acervo. O Centro Vital, a sede dele, a gente se mudou algumas vezes, né? Ao longo desses anos, então a gente está no processo novo de escanear o acervo, organizar o acervo, e quem sabe daqui a algum tempo ele está disponível online também, né? Aí eu vou começar pela revista Ordem, tá, com os primeiros números da revista não estão escaneados, e depois vai para todo o nosso acervo, as cartas, né, e tudo mais. Eu não sei se algo esteja lá, né, que favoreça a pesquisa sobre o próprio Jackson. Espero que tenha lá alguma coisa, nem que seja falando sobre ele. Bom, gente, pela entrada da hora, acho que creio que não tem mais perguntas. Eu acho que não tem. Se tiver, alguém se manifeste, por favor. Enfim, eu queria agradecer a presença de todos, né,
a professora Natália e Bianca, que vão palestrar daqui a alguns momentos, o Jorge, o Gustavo, que estava presente, teve que sair, Carlos Humberto e todos os demais, Flávio Alencar, muito obrigado pela sua participação, pela palestra. Tem aqui o Ivemídio, que ele fez uma monografia sobre o Jackson também, lá no Rio, né? A gente colocou um e-mail. É isso, gente. Muito obrigado aí por tudo, obrigado, professor Flávio. Eu que agradeço, foi uma alegria participar desse momento de comemoração, né, dos 100 anos da revista Ordem. É uma honra e uma alegria colaborar. É isso, gente. Muito obrigado. Abraço a todos, uma boa noite, até a semana que vem, até a próxima. Tchau, tchau.